Olá, muito boa tarde. O Rio Grande em Movimento desta quinta-feira, dia 2 de maio, está começando. E no programa de hoje você vai ver. Dia do Trabalho é marcado por manifestações contra a reforma da Previdência em Porto Alegre. Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 100 quilos de drogas no interior do estado. E mais, Inter ganha do Flamengo em casa e avança no Campeonato Brasileiro. Já o Tricolor empata contra o Avaí em Santa Catarina. E ainda a previsão do tempo e as entrevistas aqui nos nossos estúdios. Fique com a gente, o Rio Grande se conecta aqui. Rio Grande em Movimento. Oferecimento CIE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. Olá, boa tarde. Para as centrais sindicais, o Dia do Trabalho, celebrado ontem, foi marcado por protestos contra a reforma da Previdência aqui na capital gaúcha. A Central Única dos Trabalhadores no Rio Grande do Sul e outras entidades sindicais realizaram um ato unificado neste 1º de maio. Os manifestantes protestaram contra a reforma da Previdência que tramita na Câmara dos Deputados. Hoje, 1º de maio, que a gente está defendendo o nosso direito a nos aposentar com dignidade. Esse 1º de maio tem essa marca hoje de defesa incondicional da aposentadoria dos trabalhadores, porque a reforma que está sendo foi projetada e já está tramitando no Congresso Nacional, ela é uma reforma que vai desmontar toda a Previdência Pública. Não vai existir mais Previdência Pública, vai existir os fundos de capitalização e quem tiver dinheiro vai se aposentar bem e quem não tiver dinheiro vai se aposentar mal. Nós estamos vivendo uma realidade hoje que visa destruir os direitos dos trabalhadores para que a gente possa voltar a um sentido mais contemporâneo de escravidão. Então, a proposta desse ato em si é poder agregar esses trabalhadores para que eles possam responder à altura à desaprovação desse projeto de governo, dessas propostas que visam tirar os nossos direitos para poder aliviar os patrões. No dia 15 de maio deve haver um novo ato em defesa da educação e da reforma da Previdência. Para a Vitória, a reforma da Previdência ataca diretamente os estudantes e por isso é importante a união junto às centrais sindicais. No momento que propõe, por exemplo, que aumente a idade mínima, né, tanto dos homens e mulheres, em algum momento a gente também precisa se aposentar. Então a gente está aqui para deixar claro que a juventude também é contra essa proposta, que não é uma pauta só dos trabalhadores. Os líderes sindicais estão programando uma greve geral para o dia 14 de junho, em meio ao avanço da reforma no Congresso. E hoje é dia D. E olha só, mais de 400 vagas para pessoas com deficiência estão abertas aqui no Cine de Porto Alegre. As vagas são destinadas para pessoas especiais com deficiência ou reabilitados do INSS. O destaque é para técnico de enfermagem, com 50 vagas abertas. Os interessados devem comparecer na Avenida Sepúlveda, esquina com a Avenida Mauá, no Centro Histórico de Porto Alegre. Os documentos necessários são carteira de trabalho, comprovante de residência e lauda da Classificação Internacional de Doenças. E nós seguimos falando sobre trabalho. Com o advento da tecnologia, muitas profissões deixaram de existir. Em contrapartida, novas atividades vão surgir. A nossa equipe de reportagem ouviu um especialista para saber quais são as profissões do futuro. Jorge Elias é professor da Escola de Negócios da PUC e consultor empresarial. Em uma pesquisa realizada por ele, o professor dividiu nossa sociedade em 5 fases: caça, agrária, industrial, da informação e a atual, a sociedade 5.0, a sociedade superconectada. O fio condutor da sociedade 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 e, quiçá, outras sociedades mais adiante, é a tecnologia. A união da tecnologia com algumas necessidades geram valências novas. O professor relaciona 5 profissionais do futuro. Bioinformacionista. Bio é vida, informação, e ista é aquele especialista em alguém que conhece muito bem genética,
e conhece muito bem a biologia nos predicados da plantas para fazer algumas questões medicinais para a solução da saúde no futuro. Piloto de drone. Qual é a habilidade que o piloto de drone tem que ter? Ele precisa ser um especialista em videogame. Tá? Então, porque ele está pilotando o drone da Terra e ele não está vendo, que é um equipamento com uma dimensão lá de alguns metros de raio, e a 80, 100 metros ele não consegue mais enxergar. Conselheiro de aposentadoria. Na verdade, esse conselheiro de aposentadoria, que modernamente se fala em coach ou mentoring, né, é alguém que vai orientar uma pessoa para uma segunda carreira. Vamos imaginar que eu, por exemplo, sou administrador de empresas, já estou com meus 64 anos, eu costumo comentar para as pessoas, eu estou velho, mas não envelheci. Por quê? O que tem embaixo dos meus cabelos é tecnologia, não é equipamentos, máquinas, prédios ou instalações, é conhecimento. Isto é tecnologia. Agricultura marinha. Aquela sociedade agrária lá de 13 mil anos atrás, nós temos uma reinvenção na atualidade, por exemplo, para a criação de salmão em cativeiro, que é uma agricultura marinha. E se nós não fizermos isso, nós não vamos ter como alimentar 7 bilhões de habitantes. Ecorrelações. É alguém que se comunica, tá? Assim como eu estou olhando para ti, tentando imaginar, ele vai se comunicar com a sociedade, com pessoas, com governos. E a percepção, o sentimento, a emoção, isso o robô ainda não tem. Agora, conhecimento e habilidade, isso hoje em dia, a robótica, os sistemas informáticos já estão aí para fazer isso. Agora, o profissional de ecorrelações é que funde o conhecimento, a habilidade e as atitudes com o resultado. Bom, e mudando de assunto, 6 bairros aqui de Porto Alegre estão com abastecimento de água interrompido. Isso porque um serviço de troca de registro está sendo realizado pela equipe do DEMAI. De acordo com o Departamento Municipal de Água e Esgoto, os bairros Espírito Santo, Guarujá, Ipanema, Jardim Isabel, Pedra Redonda e Serraria são as localidades afetadas devido aos serviços de substituição de registro na Avenida Coronel Marcos. Um corte de rede entre a avenida com a Rua Deca Ufal também faz parte dos trabalhos. A previsão é que o abastecimento seja normalizado ainda nesta noite de quinta-feira. Mais informações pelo telefone 156. Bom, com a proximidade do Dia das Mães, a expectativa por parte dos lojistas só aumenta. Inclusive, essa é uma das datas mais importantes para o fomento da economia. Quem vai falar um pouquinho para a gente sobre esse assunto e também sobre os resultados de algumas pesquisas realizadas pelo Cindy Lojas é o seu Paulo Cruz, que é presidente do Cindy Lojas aqui de Porto Alegre. Seu Paulo, seja muito bem-vindo ao Rio Grande Movimento. E desde já queria que o senhor falasse um pouco mesmo sobre a expectativa, né, por parte dos lojistas em relação a essa data, né? Como é que todo mundo está esperando aí em relação ao resultado de vendas? O que vocês têm sentido, né, por parte dos lojistas? Boa tarde. Bom, boa tarde, é um prazer estar aqui. Na verdade, a segunda data do comércio é o Dia das Mães. O Dia das Mães, tradicionalmente, tem um volume de vendas que não se aproxima do Natal, mas é a segunda data, bem distante das outras. Normalmente, maio é um mês que já se espera o frio. Os comerciantes estão preparados para o frio e para vender as roupas de inverno. É o que não está acontecendo esse ano. Mas mesmo assim nós estamos otimistas, deve ter um volume de venda total na cidade de Porto Alegre de em torno de 238 milhões, né? O que é um volume bastante considerável. E nas pesquisas que nós fizemos, 91% das pessoas pretendem presentear as suas mães. Isso é uma coisa bastante importante. As lojas de rua, como sempre, vendem mais, vendem 60%. Não é que vendem mais, as lojas de rua, como nós temos mais lojas de rua, 60% da venda deverá ser feita nessas lojas e 38% nas lojas de shopping center. Então tem algumas particularidades
e o comerciante se prepara a algumas contratações especiais para a data, para que possa dar um atendimento, né? Por isso, o pessoal no Brasil deixa para os últimos dias e 50% da venda dos presentes do Dia das Mães acontece na semana, sendo que nos 2 dias finais acontece em torno de 30% da venda. Aqui vocês veem que o movimento é bastante significativo nessas datas, né? E a expectativa mesmo de movimento, ela é alta, né? A gente observa aí que tem o interesse do consumidor, essa mudança de comportamento que ainda está a passo, vamos dizer assim, de formiguinha, de agora as pessoas quererem gastar um pouquinho a mais, né? Isso, qual é a relação da economia? Qual é a segurança que talvez o consumidor está observando? E não, vou investir num presente do Dia das Mães, vou investir um pouquinho a mais? Olha, Manu, isso é um processo que vem se acentuando ao longo do tempo. Nós tivemos um período que o consumidor obteve um maior ganho e criou-se uma tradição de compra de presente das mães, né? Pai é uma coisa e mãe é outra. Quem não tem o carinho muito grande pela mãe e não quer presentear a mãe, né? São contextos, então, assim, bem específicos, né, vem São Paulo? num crescente, então isso, as pessoas se conscientizaram mais. Então, por isso, na nossa pesquisa, olha que é significativo, 91% das pessoas, que têm mães, vão presentear, os mesmos sogras, né, vão presentear. Então, mesmo aquelas pessoas que têm filhos pequenos, compram presente para as mães. Então, isso representa muito. E a economia, ela não está como deveria, mas há uma perspectiva de crescimento. E isso faz com que as pessoas estejam mais com vontade de gastar. Sobre um ponto que o senhor falou ali anteriormente, que eu acho que seria interessante nós abordarmos aqui na entrevista, é a questão da geração de emprego, né? Mesmo que seja temporária para esses dias, né? Como é que está a avaliação de vocês em relação a essas contratações? De que forma isso também fomenta o mercado gaúcho? Isso é importante. Normalmente, esse é um primeiro emprego das pessoas. Normalmente contratam-se estagiárias, pessoas que fazem um trabalho temporário, que hoje foi permitido pela nova lei trabalhista, né? Então, se contrata as pessoas de maneira que não seja permanente. E isso faz com que fomente. Nós tivemos um acréscimo de contratações agora no início de abril, para que as pessoas estivessem aptas a fazer esse trabalho no mês de maio, na data do Dia das Mães. Uma outra coisa interessante é a forma com que o lojista está atraindo o consumidor, né? Através de promoções, de ações. Como é que é feita toda essa conversa mesmo, essa estratégia de logística para atrair o consumidor, que é a grande missão aí dentro do trabalho de vocês também, né? Isso é uma coisa bastante interessante que está acontecendo, porque o consumidor hoje, ele compra muito. Na faixa etária de 25 anos para baixo, o consumidor não compra sem consultar a internet, sem consultar o site, sem ver onde vai comprar. Já virou rotineiro mesmo, né? De pesquisa. No ano que, vamos dizer, nós temos uma média de 25 anos, mas tem um consumidor já de 35, de 40 anos para cima já é mais difícil. Mas isso mudou a forma do comerciante trabalhar. Então, as grandes lojas vendem já pelo e-commerce, o pequeno não tanto, mas as redes sociais como o WhatsApp, o Instagram e tal, funcionam muito. Nós já temos muitos pequenos lojistas que começaram vendendo só pelo Instagram, pelo Facebook e pelo WhatsApp. E isso é uma coisa interessante que está acontecendo no mercado. Essa venda vai representar 4,3% do total da venda. E de que forma as vendas, especificamente falando do Dia das Mães, impactam nesse próximo semestre agora para 2019? Qual é o balanço, qual é o norte dos trabalhos que vocês têm a partir desses resultados? Bom, o que acontece é que a característica do Rio Grande do Sul, nós temos em janeiro e fevereiro as férias, né, o litoral. E aí a nossa venda não é tão significativa aqui em Porto Alegre, ela se transforma um pouco para o litoral, né? Então, essa venda do mês de maio, primeiro nós tivemos a Páscoa e agora o Dia das Mães, isso vai impactar de uma maneira positiva no comerciante, que vai cobrir os prejuízos que ele teve em janeiro e fevereiro. E aí ele vai fazer as suas previsões de compra também
para o verão do ano que vem, que já começa a comprar agora. O comerciante ele compra os seus produtos com bastante antecedência para que tenha estoque e possa atender o consumidor. É uma forma de compensação, então, da baixa ali dos primeiros 2 meses do ano, assim. É então, o primeiro resultado positivo que o comércio tem no ano. Então é bom para dar uma aliviada também para os comerciantes, é uma perspectiva melhor, lojistas. ele pode voltar a investir, fazer as suas compras para os outros meses, aí baliza muito das compras que ele fará para os produtos mais pesados de inverno. Né? É para dar fôlego mesmo, né? É para dar fôlego mesmo. Seu Paulo, muito obrigada pela participação aqui no Rio Grande Movimento. A gente, é claro, vai continuar acompanhando o trabalho de vocês, né, dentro dos nossos telejornais. Eu só queria lembrar também, temos aí uma novidade também, temos né? a Feira Brasileira do Varejo, que acontece dia 29, 30 e 31 de maio na Fiergs, que é um evento com 40 palestrantes, que a nossa estrela maior será Luciano Hang, o Oscar da Osklen e vários outros palestrantes. Nós teremos em torno de 80 expositores e uma visitação de 8.000 pessoas. A abertura é no dia 28, nós temos capacidade de 1.500 pessoas nesse espaço, e é uma feira para quem quer trabalhar no comércio, informar e ver o que está acontecendo em novidades de tecnologia que acontece na mudança do varejo, inclusive vendo como trabalhar na internet e outras coisas. É muita informação, é muita capacitação, são 3 dias de uma imersão de varejo, que eu digo que é um PhD no varejo. É 29, 30 e 31 de maio. Na Fiergs. Na Fiergs. Na Fiergs, mais informações, tem algum site? Perdão, é 28, 29 e 30. E 30. Mais informações por algum telefone, algum site? Sim, nós temos o site febravar.com.br. Ah, muito obrigada. Febravar não, perdão, era antigo o nome. É Feira Brasileira do Varejo. Feira Brasileira do Varejo. varejo.com.br. Tranquilo. Ou o site do Cindy Ou Lojas. o site mesmo oficial do Cindy Lojas. Só o pessoal jogar no Google, ali tem todas as informações. E também o pessoal não precisa se preocupar, porque a live aqui do programa, seu Paulo, vai ficar disponível nas nossas redes sociais, então pode compartilhar, pegar as informações de novo. Inclusive, não tem problema nenhum. A RDC estará transmitindo diretamente da FBV. A RDC está... Talvez tu venhas até fazer teu programa lá. De repente sim, quem sabe a gente conversa um pouco, já traz os resultados do Dia das Mães. Exatamente. Seu Paulo, muito obrigada pela participação. A gente vai para um rápido intervalo e o Rio Grande Movimento volta já já. Ribeiro Neto e as verdades da bola. Agora é a hora das verdades da bola com ele, Ribeiro Neto. Seja bem-vindo ao Rio Grande Movimento desta quinta-feira, que amanheceu friozinho, eu não sei se vocês repararam. Aliás, eu quero agradecer o Guilherme Paz, que já vou chamar aí, né, o nosso repórter. Eu sei que eu sou merecedor de elogios pelo meu style, né? Mas eu sou uma pessoa muito humilde, assim, não quero ficar dizendo, eu sou o Sean Connery dos Pampas, quase um Brad Pitt e tal. Eu sou tão tímido assim, entendeu? Mas enfim, né? Eu resolvi que eu tenho que compartilhar a minha beleza com os seguidores e os fãs, entendeu? E como é que vai ser isso aí? Bom, eu não sei. Eu só sei que se acreditarem, espalhe, tá? Vamos ver, né? Olha aqui, eu tô meio feliz. Tô meio feliz. Eu também. Porque eu tô feliz pelo Internacional e tô muito brabo com o Grêmio. Eu tô meio coração ferido também. Olha, mas vamos falar então primeiro de alegria. O torcedor colorado tem que comemorar mesmo, porque foi uma vitória fantástica. A gente já pode chamar o Guilherme Paz aí. Guilherme, conta pra gente, depois de debate, a vitória colorada sobre o Mengão do Beira-Rio. Uma quarta-feira de feriado nacional e de casa cheia para o Colorado. O primeiro jogo do Brasileirão 2019 em casa. Justamente contra o Flamengo de Abel Braga, time todo poderoso que investiu milhões em contratações. Mas no futebol, a lei do dinheiro não ganha jogo. A única lei mesmo que funciona é a do ex. Pois é, Paulo Guerreiro, ex-atacante do Flamengo, logo de cara abriu o placar. 1-0 Inter. Nico quase fez o segundo, perdeu cara a cara com o goleiro César. De fora da área, D'Alessandro arriscou, mas não deu.
Até que veio uma falta muito perigosa para o Flamengo. Everton Ribeiro bateu. Na sobra, Rodolfo deixou tudo igual. Mas o VAR anulou. A bola bateu no braço do zagueiro. No começo do segundo tempo, Gabigol até que fez. Mas novamente o gol foi anulado. Dessa vez, por impedimento. E Arrascaeta, tentando lançar para Everton Ribeiro, fez o gol, deixou tudo igual. A resposta colorada foi imediata. Nico acertou a trave. Odair Helma colocou Sarrafiori no lugar de D'Alessandro. Na primeira chance do garoto, o Pará cortou. Abel colocou Diego Ribas, que na primeira jogada já levou perigo. Só que o garoto, Martin Sarrafiori, teve estrela. Na segunda jogada, o segundo do Inter. Guerreiro de falta ainda levou perigo. E para o Flamengo, Gabigol perdeu a chance de deixar tudo igual. Fim de jogo. Festa, dentro e fora de campo. E para a alegria de todos os torcedores que saíam aqui do estádio Beira-Rio, uma vitória maiúscula. 2-1 sobre o todo-poderoso Flamengo. E muito mais do que o resultado, um grande rendimento da equipe dentro de campo. Pela qualidade de jogo, acho que foi um grande jogo de futebol, né? As duas equipes tentando propor, botar a bola no chão, triangular, tabelar, chutar. Acho que tiveram todos os aspectos de quem gosta de uma boa partida de futebol. E que bom que no final nós ganhamos, que daí fica melhor. Um grande jogo e a gente conseguir a vitória, né? Pois é, né? O Todo-Poderoso, então... Tava falando aqui pro pessoal da técnica que eu realmente achei que o Inter jogou bem. Né? Sim. Jogou bem, o Odair mexeu bem. É interessante, já falei para vocês, como durante o jogo, o torcedor ainda tem uma bronca com o Odair. Tá? E isso só vai acabar quando o Odair tiver crédito. E só quando é que ele vai ter crédito? Quando ele ganhar alguma coisa. Então, ele vai ter que administrar essa pressão. Mas ontem eu acho que ele fez muito bem. O Internacional ainda, né? Tem um problema de um certo mandrake, sai na frente e depois dá uma parada. Mas as alterações que o Odair fez fizeram com que o time recuperasse a intensidade ainda no segundo tempo. E, gente, foi um grande jogo contra um grande adversário. Com certeza, então, um duelo aí bem... Então o Internacional fez muito bem, fez o tema de casa e com o empate do Palmeiras, porque tudo bem que São Paulo e Atlético Mineiro ganharam, né? O problema ficou para o Grêmio, já vou falar. Agora, para o Inter, ficou encostado. Acho que São Paulo e Atlético não tem esse poderio para disparar. O São Palmeiras, sim. Palmeiras, cada ponto que eles perderem vai ser bom para as outras equipes, né? Agora vamos falar da parte triste? Vamos. E vamos falar da parte triste mesmo, tá? Porque eu, com certeza, podemos colocar aí já os gols de Grêmio e Avaí, 1-1, ontem na ressacada. Olha lá. O Grêmio achou esse gol no final do primeiro tempo, um jogo horroroso. O Grêmio jogou há muito tempo eu não via o Grêmio jogar tão mal. Acho que só contra a Católica, e curiosamente com a mesma formação, né? Com Montoya, Tardelli e Luan juntos. O Grêmio não jogou nada e pagou o preço, né, com esse gol contra do Michel no finalzinho do jogo, porque jogou muito mal. Nem mesmo as alterações feitas pelo Renato, com o Everton, com o Tassiano, porque o Luan voltou a não jogar nada. Mas eu vou dizer assim, não foi só o Luan que não jogou nada. Ninguém jogou nada. Mas o que será que está acontecendo, Ribeiro? O que tu acha? O que está acontecendo, na minha opinião, é uma falência da mecânica de jogo do Grêmio. Todo mundo já sabe como o Grêmio joga e ficou muito previsível. Ontem o Avaí, por exemplo, espelhou a forma do Santos jogar, que jogou aqui com 3 zagueiros. O Geninho foi lá, fez a mesma coisa e anulou o Grêmio. Então, o que está faltando... Alô, Renato! Vem para mim aqui depois desse gol do Michel aí. Vem para mim. Alô, Renato! Cadê o repertório do treinador? Cadê o repertório? Quer dizer... Agora o Grêmio precisa achar soluções, né? Realmente o lateral esquerdo é um problema, realmente o Luan não está com brilho, o Tardelli voltou a se perder no meio de esquema, batendo cabeça, o Viseu não funciona, mas também tem o seguinte, a culpa não é só deles,
a culpa também é da mecânica de jogo. E aí é a mão do treinador. Então, assim, ó, e outra coisa, eu cobrei do Inter a questão dos reservas, vou cobrar muito do Grêmio. Quer dizer, o Grêmio vai jogar. Me disseram que o Grêmio ia dar prioridade ao brasileiro, porque estava com vontade de ganhar. O Grêmio vai emendar 2 jogos com a equipe reserva? Não! Jogou com reservas ontem, vai jogar com reserva contra o Fluminense, porque tem a decisão contra o Católica. Então, que prioridade é essa para o brasileiro? Não me venham com essa, gente. Então, lamentável, acho que foi triste e o Grêmio não foi merecedor de um resultado melhor. E outra coisa, tá? Eu digo que a imprensa tem essa responsabilidade, porque o torcedor é passional. Se o Michel não tivesse feito o gol contra, o time tinha vencido e o Renato ia, não, porque nós jogamos bem e tal, ia passar a mão. E não foi assim, né? Então, o empate serve de amarelo, esse amarelo aqui, ó, tá piscando. Porque o Grêmio já está a 5 pontos do líder do campeonato. 2 rodadas, o Grêmio está a 5 pontos do líder. Já é bem... Já está correndo atrás. Então, meus amigos, né? Ó, alô, Renato! Alô, Renato! O campeonato parece que está, assim, sendo jogado de escanteio, assim, não que é, acha, que assim, uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. É a e na prática, é o resultado, o Grêmio está né? fazendo igualzinho aos outros anos, deixando o brasileiro, ó, jogar nas traças. Com certeza a gente continua, é claro, fazendo toda a cobertura Com jornalística, esportiva e... Mais esporte à 1h no Virando o Jogo com o Rogério Amaral. Mais esporte, então, 1h com vocês. No próximo bloco, a gente continua aqui com as notícias, as informações do Rio Grande em Movimento, que volta dentro de instantes, já, né? Já. Ribeiro Neto e as verdades da bola. E 2 pessoas ficaram feridas após se envolverem em um acidente na BR-386. O acidente foi registrado em Montenegro, no Vale do Caí. 2 homens estavam dentro de um veículo Gol que atropelou uma vaca na BR-386. De acordo com a PRF, o animal já havia sido atingido por um ônibus e um caminhão. O motorista e o carona do automóvel ficaram feridos. Eles foram levados ao hospital de Montenegro. O acidente foi registrado nesta madrugada. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga avaliada em mais de R$1 milhão. A operação aconteceu em Pinheiro Machado. A carga de mercadorias estrangeiras foi avaliada em mais de R$1 milhão. O material foi encontrado dentro de um caminhão durante a fiscalização de combate ao crime, realizada pelos policiais na BR-293. Entre os produtos apreendidos, equipamentos médicos e hospitalares, aparelhos eletrônicos, equipamentos de informática e celulares. O motorista do caminhão, de 63 anos, com placas de Bagé, foi preso e levado à polícia. E ainda sobre as operações policiais, olha só, 122 quilos de maconha. Essa foi a quantidade de drogas apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal e a Brigada Militar em uma operação na cidade de Osório. Os entorpecentes foram encontrados dentro de um veículo Prisma com placas de Rio Guaíba. A abordagem aconteceu após o motorista do carro não obedecer à ordem de parada da PRF. O automóvel foi parado na RS 30. O condutor tentou abandonar o veículo e fugir a pé, mas acabou sendo atropelado. No total, foram apreendidos 130 tijolos de maconha. Bom, agora a gente muda de assunto. Vamos falar sobre a previsão do tempo aqui na capital? Pois é, o dia começou com muita cerração e também temperaturas baixas. E vamos ver agora como fica o clima em algumas regiões aqui do estado para essa quinta-feira. Em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, tempo nublado pela manhã, com possibilidade de garoa. Tarde de sol com diminuição de nuvens e noite com muita nebulosidade, mínima de 14 e máxima de 23 graus. Em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, os termômetros variam entre 14 e 23 graus. Tempo nublado com possibilidade de garoa pela manhã, tarde de sol e noite com muita nebulosidade. No norte do estado, em Passo Fundo, tem tempo chuvoso durante o dia e a noite, mínima de 15 e máxima de 24 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens e temperatura variando entre 17 e 26 graus.
Em Capão da Canoa, no litoral norte, tempo nublado pela manhã com possibilidade de garoa. Tarde de sol com diminuição de nuvens. A nebulosidade volta a aparecer na parte da noite. Mínima de 14 e máxima de 26 graus. E no próximo sábado será realizado o Dia D da campanha nacional contra a gripe. Quem vai falar um pouquinho para a gente sobre a importância de todo esse processo de vacinação, inclusive nas crianças, é a Betusa Kramer, que é pediatra. Betusa, seja muito bem-vinda ao Rio Grande em Movimento. Eu já gostaria que tu falasse um pouquinho sobre a importância dessa vacina, principalmente no público infantil. Conta pra gente, boa tarde. Então, boa tarde, obrigada pela oportunidade. Vacinação é a principal medida de saúde pública que pode se fazer para a prevenção de doenças infecto-contagiosas, como, por exemplo, a gripe. Então, essa campanha de vacinação já começou desde o dia 10 de abril, as vacinas já estão disponíveis, né, para a população no sistema público e no sistema privado. No caso em específico da gripe, existem as vacinas trivalentes e as tetravalentes, né? As tetravalentes estão disponíveis no sistema privado, assim como nas clínicas, assim como a clínica da Unimed, né? E agora, dia 10, o motivo das campanhas é fazer com que as mães levem os seus filhos para atualizar todo o calendário vacinal. Encontra uma vacina que deixou de fazer, passou do tempo, vai, atualiza todo o calendário. Crianças abaixo de 3, 4 anos têm muitas vacinas, né, que devem ser feitas para que, segundo o Programa Nacional de Imunizações, estejam aptas a crescer, saudáveis, né, uma vez que hoje em dia é impossível não se vacinar ou não se oferecer para o filho uma oportunidade de prevenir uma doença prevenível. Né? Com certeza, até as campanhas elas são uma forma de mobilizar, né, esse processo todo de imunização que existe, é gratuito. E eu queria que tu falasse um pouco até mesmo sobre a questão de dúvidas, né, de mitos até dos próprios pais, que às vezes eles não têm ali em mãos o calendário, né, das vacinas, os filhos não sabem se já tomou aquela vacina ou não, como proceder, qual é a principal orientação, Betusa? Bom, a conversa sobre vacinação começa no consultório do pediatra, né? Faz parte da consulta do pediatra, conversar com os pais, orientar, pesar, medir, conversar sobre a educação, sobre a alimentação, prevenção de acidentes e vacinação. Então, imunizações é um assunto que deve permear a consulta do pediatra. Esses pais, hoje em dia, a gente sabe, eventualmente tem alguns compromissos, passa a data da vacinação e realmente se perdem. Então, momentos como esse de campanha fazem voltar, olhar o calendário vacinal e aí pode ou conversar com o seu pediatra ou chegar nesse posto de saúde ou numa unidade, numa clínica e o responsável, a enfermeira que vai atender, vai olhar e verificar o que é necessário atualizar. E por que a prioridade de crianças de 6 meses a 5 anos, né? As maiores tomam, não tomam? Como é que funciona? Acho que tem muita dúvida também aí por parte dos pais, né? A vacina da gripe, especificamente, é a partir de 6 meses, né? Que os estudos mostram que ela é eficiente, né? E as crianças com essa idade pequena, primeira infância, são as mais sensíveis, né? Como o contágio é muito grande por gotículas, em lugares fechados e essas crianças têm essa característica de ficar em ambientes fechados, em escolas e tudo isso. Gotículas, saliva, lambe o brinquedo, passa para outra, passa. Então uma forma de impulsionar muito rápido, né? Um contágio enorme. Então eles são mais suscetíveis, o sistema imunológico está se formando, né? Está todo em processo, né, de formação também, né? Assim como essa vacina da gripe, existe todo um calendário vacinal que começa desde o nascimento, né? As primeiras vacinas, logo ao nascer, saindo do hospital, a criança já recebe a primeira vacina, né? E vai acompanhando e vai no seu primeiro ano de vida. É uma sequência de vacinas que tem que ser feitas, do primeiro para o segundo ano, alguns reforços muito importantes, e aí vai crescendo e vai reduzindo essas vacinas, mas a preocupação dos pais em manter essa imunização atualizada é muito importante. Com certeza. E a partir da vacina, a criança já está 100% protegida? Como é que funciona? Tem um período ali, né, de reação, enfim, como é que funciona?
A vacina da gripe, ela tem uma resposta, uma eficiência de em torno de 85%, né? A imunidade está consolidada a partir de 3 semanas de que se fez a imunização. Então, a criança pode, por exemplo, adquirir um processo viral por um outro vírus mais simples nesse período, e isso não tem a ver com a vacina, porque a vacina é feita por um vírus inativado, ele não causa doença. Isso é uma das dúvidas que as famílias têm, né? É um dos mitos, é um dos mitos. Então, a gente sugere que, por exemplo, não vá vacinar a criança se ela está na vigência de um processo febril, né? Isso também pode confundir os pais de achar que a vacina é a culpada por um quadro mais de congestão e, na verdade, ela já tinha iniciado um processo. Então, a gente sugere que postergue alguns dias e vá fazer. Mas a chance de anafilaxia é raríssima, né? Os estudos mostram pouquíssimos casos de reações alérgicas, então, em medicina, as melhores práticas, elas são baseadas no risco e no benefício. Então, o risco é muito baixo em relação ao benefício enorme de se vacinar. Uma outra coisa importante que os pais precisam saber é que quando a gente fala em vacinação, a gente fala de proteger aquele indivíduo, o seu filho, né, o seu maior tesouro, mas a gente também está beneficiando todo o ambiente. A gente chama um benefício, a vacinação, ela tem um benefício em rebanho, né? A ideia é de que eu estou ajudando toda a minha comunidade. Então, quanto mais pessoas vacinadas, melhor para todo mundo. É uma questão de saúde pública mesmo, né? Exatamente. Só reforçar para todo mundo aonde que as pessoas podem achar a vacina, tirar essas dúvidas também. A vacina trivalente é disponibilizada no sistema público, né? Inicialmente ela foi disponibilizada para um público de crianças, idosos, gestantes, e à medida que essas pessoas, a população essa é atingida, se amplia o espectro, né, à medida que sobram vacinas no sistema público. No sistema privado ela está disponível, existe a composição tetravalente, que é tem uma cepa a mais, né? Tem uma cobertura também excelente e disponível na clínica de vacinação da Unimed de segunda a sábado, das 9 da manhã às 20 horas. Betuza, muito obrigada pela participação aqui no Rio Grande Movimento, por ter tirado as dúvidas aí. A gente sabe, né, agora é um período, começa a esfriar, o pessoal já fica com dúvida, a gente sabe que é importante manter o calendário vacinal o ano todo em dia, mas é nesse período que muitas dúvidas surgem. Muito obrigada pela sua participação no programa de hoje. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo e já já o Rio Grande Movimento está de volta. Para muitas pessoas, a oportunidade de conseguir uma fonte de renda está mais perto do que se imagina. Abrir o próprio negócio é a realidade, em especial para as mulheres que aproveitam a maternidade para empreender. A Candice teve a primeira filha em 2011. Ela não queria parar de trabalhar por conta da maternidade, mas ao mesmo tempo também não queria perder o contato com o mundo infantil fora de casa. Assim, surgiu esta loja, onde o espaço é totalmente voltado para os pequenos se sentirem à vontade. Lugares e brinquedos para se divertir não faltam. Nem o provador, totalmente colorido, escapa da proposta. A intenção é que a criança que vem aqui com o pai ou a mãe fuja do estereótipo de não querer experimentar novas roupas. Bem pelo contrário. Eu, como mãe, percebi que outras mães já faziam isso aí de uma outra forma. Quando eu trabalhava com a roupa feminina, as mães que trabalhavam comigo já eram mães e produziam todos os tipos de roupa. Então, para mim, foi só um pulo. E a conexão mais forte foi quando elas perceberam que elas estavam criando roupas de criança, que até então elas estavam acostumadas a trabalhar com adulto e viram aquela peça de uma forma diferente. Além das peças serem produzidas por outras mães, nenhum material é jogado fora. Este blusão, por exemplo, reaproveita o tecido desta calça aqui, o que torna o negócio, além de criativo, totalmente sustentável. A Candice não é a única mãe que resolveu ter um negócio próprio. No Brasil, as mulheres respondem por 34% dos mais de 27 milhões de donos de negócios. Os dados de 2018 do Sebrae ainda mostram que o país tem a 7ª maior proporção de pessoas do sexo feminino no empreendedorismo entre 49 nações no mundo. E dicas não faltam, seja de uma loja virtual de roupas para bebês, até venda de fraldas e spa para gestantes. Investir
Também foi a ideia da Natasha. Psicóloga de formação, ela ainda atua na área, mas dedica a maior parte do tempo a este eco-brechó. A ideia é fazer trocas de roupas que praticamente não foram usadas, já que muitas vezes as mães compram uma peça ou um calçado que só são utilizados uma única vez. Principalmente nos menorzinhos, uma vez que do recém-nascido até os primeiros anos de idade, a troca de roupas é constante. Nasceu literalmente da maternidade, em função de meu bebê ser muito grande, em torno de 1 ano ele trocou de 5 numerações, então assim, era um troca-troca de roupa, a gente não dava conta, quando achava que ainda estava servindo já não servia mais, e então a gente pegou e começou a fazer trocas dentro do condomínio, onde tem muitas mãezinhas que também tinham filhos pequenos, e a partir daí a gente começou a ver que existia um nicho de negócio para fazer a coisa do consumo consciente, da troca de peças. Para negociar, é só levar peças de roupa que são trocadas na forma de um vale. Se quiser levar algo mais, é só pagar uma quantia extra, que varia de acordo com a peça. O negócio já existe há 4 anos. A gente promove, então, um consumo consciente, inclusive ensina os próprios filhos a fazer essa reutilização. Então, tem muitas mães que trazem suas crianças já um pouco maiores e elas negociam com a gente, trazem suas peças, seus brinquedos e aquele valorzinho vai para elas comprarem outros brinquedos e assim a gente também vai fazendo uma educação sobre o consumo consciente e a reutilização. Para a Andréia, este brechó diferenciado foi uma salvação. Quando ela chegou do Rio de Janeiro com a filha, o marido estava desempregado e ela sem ter como gastar em roupas novas. Ainda mais para o frio, já que a mudança de clima foi total. Por isso, é uma cliente regular há tanto tempo. Rio de Janeiro não tem inverno, como todo mundo sabe, é verão 365 do dia. E nós estávamos numa situação bem difícil. Meu marido estava desempregado há 1 ano e passando. E o que fazer? Né? Eu, como uma criança de 3 anos, não tinha roupa de inverno e conheci o Eco Brechó. Eu morava aqui do lado, num condomínio aqui do lado. Dei uma passadinha aqui e foi o que me salvou o inverno inteiro. E ficou verão, e ficou outro inverno, e ficou verão. Muito bacana essa iniciativa dessas mães empreendedoras. Bom, e lembrando que toda a edição do nosso programa de hoje e também dos outros dias e os outros programas aqui da nossa RDC TV, você confere além dos canais 24 e 524 da NET, pelo nosso Facebook, que eu tô sempre aqui, né, gente? Os meninos aqui sabem dos estúdios que eu tô sempre aqui apresentando o programa e também me assistindo pelo celular na nossa live do Facebook. No Instagram temos os bastidores, também temos a programação no Twitter e no nosso portal oficial, que é o rdctv.com.br. Ou seja, não deixe de nos seguir, compartilhar, mandar sua mensagem, a sua pergunta. Pode mandar aqui ao longo da entrevista, vocês podem mandar os comentários que eu vou falando, vou fazendo as perguntas aqui para os nossos entrevistados também. Não deixe de se conectar com a gente pelas redes. Bom, agora a gente vai falar sobre um assunto que eu gosto muito, que são sobre os livros, sobre cultura. A gente sabe aqui que o Rio Grande do Sul, com certeza, é referência e é destaque nacional nesse cenário. E uma feira, a Feira Independente, tem esse objetivo de valorizar os nossos autores. Acontecerá no bairro Bonfim. E quem vai falar um pouco mais pra gente é o organizador da feira, que também é escritor, que é o Gabriel Cianeto. Gabriel, seja muito bem-vindo ao Rio Grande Movimento. Obrigada. Gabriel trouxe até alguns livros que depois a gente vai mostrar para vocês. E eu já quero que tu me fales, Gabriel, por que a necessidade de criar mais este espaço destinado para a cultura dos nossos escritores gaúchos? Boa tarde. Boa tarde. Eu senti essa necessidade como autor já, né, de ter um espaço em que eu pudesse expor os livros e vender diretamente para o público, porque eu vejo que com autores independentes isso é necessário, ter contato com o público, mostrar para os leitores a sua obra. Então, estava sentindo essa necessidade como autor, imaginei que outros autores também pudessem estar sentindo essa necessidade. E aí, no final do ano passado e no início desse, eu resolvi, essa ideia se solidificou e eu criei esse projeto da Feira do Livro Independente. A gente sabe muito bem sobre a própria Feira do Livro de Porto Alegre, que é muito tradicional no país inteiro, né? Vários autores de fora, do Brasil inteiro participam, mas é muito legal a gente ter uma iniciativa que é bem voltada para os autores daqui, né? E mais esse novo espaço dentro do calendário cultural da cidade. E como que isso tem impactado, Gabriel, tu que está diariamente ali com os teus colegas escritores, como isso tem impactado até mesmo para atrair esse público, né, que tem o interesse de mostrar o seu trabalho? Eu tive uma surpresa muito boa, assim, porque
eu estava pensando, tomara que uns 30 inscritores se inscrevam, tem 65, mais do que o dobro do que eu imaginava. E a recepção do público também tem sido ótima. Assim, todas as pessoas com quem eu falo, os amigos que divulgam para outros amigos, né, o retorno tem sido muito positivo, muito melhor do que eu imaginava que fosse ser. Então, isso tem sido bem importante, mesmo depois das inscrições, que precisa se inscrever, né, para expor. A exposição é só para autores, né, então todos os livros que vão estar lá sendo expostos, os seus autores vão estar presentes. Sim. E mesmo depois do final das inscrições, ainda tem muita gente que me pede para se inscrever, né? Não tem como agora, porque está muito próximo, mas então essa procura está sendo muito grande. Então, eu percebo que essa necessidade realmente existia, né? Dos escritores e do público também de conhecer mais os escritores Conhecer mais daqui. o trabalho, né? E até eu vou pedir para o Riva aqui, para os meninos, Riva, para focar aqui no livro, essa aqui é uma das obras do Gabriel, tá? Que é Londres aqui, ó, Gabriel Cianeto. Enquanto a gente está mostrando aqui para vocês, eu queria que tu falasse, Gabriel, que tipos de obras vão ser apresentadas, né, ao longo dessa feira? É bem variado ou tem uma linha específica, né? Como é que é? É bastante variado. O importante, assim, o foco da feira é que sejam autores expondo suas obras e que essas obras sejam livros. Então, a gente vai ter alguns zines também, livros de ficção, literatura, vai ter livros científicos também, então é realmente bem variado. Bem legal. E a quantidade mesmo que tu falou de um número grande de autores, então o pessoal sente a necessidade desse espaço, né? Sim, tanto pelo número quanto pelo que as pessoas estão vindo me falar, né? Muita gente que trabalha com literatura há mais tempo tem dito, nossa, que bom, a gente estava precisando de um evento assim. E eu fiquei super feliz assim, com essa repercussão que teve e que está tendo. E fala um pouquinho do teu trabalho também. Eu estou mostrando aqui para o pessoal de casa mais um livro que é o Imaginário. Vou pedir para o Riva mais uma vez mostrar aqui o teu trabalho para o pessoal de casa. Fala um pouquinho sobre o teu trabalho diretamente, né? Qual é o teu estilo mesmo de escrita? Imaginário foi meu primeiro livro. Ele teve influência dos livros que eu comecei a ler, que eu comecei a desenvolver gosto pela literatura. Então, ele é um livro de fantasia que envolve mistério, magia. O Londres, que tu mostrou antes, apesar do título, ele se passa em Porto Alegre. Londres é o nome de um personagem. Ai, que legal! E aí ele é sobre a amizade de 2 estudantes da URGS e se passa na época dos protestos de 2013, né? Com esse cenário político. E o Oceano Sorvete de Uva é o meu primeiro livro infantil, que foi o terceiro livro. Deixa eu mostrar aqui. Teu primeiro livro infantil. Muito legal também essa questão desse nicho, né? Para a questão dos livros infantis. É uma forma de incentivar já desde pequeno, né, Gabriel? Olha só. E esse livro aborda essa questão de uma mãe que lê livros por filho, né? Então, tem isso. Na Feira do Livro vai ter também contação de histórias de 2 escritoras, né? Da Viviane de Gil, que vai contar a Valentina e o Feijão. Sim. E a Wanda Queiroz vai contar o Menino Dinossauro. Ai, que bacana. Algum destaque durante a programação? Porque agora vai ser no próximo dia 5 de maio, é isso, né? Dia 5 de maio, nesse domingo. Na programação vai ter às 2 horas a contação da Viviane, né? Da Viviane de Gil vai contar a Valentina Feijão. No espaço para crianças da Feira Tô na Rua, porque é um outro evento que também vai acontecer na mesma rua ali, que é a Feira do Livro Independente. Então, a gente está cooperando na organização. E às 15 horas a Wanda vai contar o Menino Dinossauro. Ai, que bacana. Então, tá ali na tela, pessoal, Feira do Livro Independente, aqui de Porto Alegre, no próximo domingo, dia 5 de maio, das 2 da tarde às 19 horas. E muito bacana ter mais esse atrativo aí dentro do calendário, né? Porque a gente vê uma carência, vamos dizer, de modo geral, né, Gabriel? Então, a importância disso também, com certeza, vale muito a pena, né? Acredito que sim. Tomara, espero que o retorno seja bastante bom, tanto para escritores quanto para leitores. Ai, que bacana. Mais uma vez, muito obrigada pela participação. Então, tá todo mundo convidado a participar da feira, tá? No próximo dia 5. As informações aqui que vocês viram sobre a entrevista com o Gabriel sobre a Feira Independente no bairro Bonfim, você pode compartilhar aqui através das nossas redes sociais, fazer um convite aí, aproveitar o domingão para aprimorar um pouco mais a cultura, conhecer mais os nossos autores da nossa terra, que sim é referência nesse cenário cultural da escrita. Bom, gente, o Rio Grande Movimento vai ficando por aqui. Mais uma vez eu quero agradecer a participação e a presença de cada um de vocês nesta edição de quinta-feira. Você, é claro, continue ligado na programação da RDC TV, não deixe de nos seguir. E amanhã a gente tem esse encontro marcado aqui ao meio-dia. Eu, Manu Veiga, tô aqui para você, trazendo todos os detalhes das informações do jornalismo e também do esporte com Ribeiro Neto. Temos um pouco de tudo aqui, esses espaços que são abertos para você, com vários assuntos bem diferentes.
Muito obrigada pela participação. Um grande beijo, até amanhã. Tchau, tchau. Rio Grande em Movimento. Oferecimento CIEE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades.